Mateus capítulo 10, versículo 24 a 33. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 24. Oremos antes. Rogamos, ó Deus, que por tua infinita bondade, misericórdia e graça, o Senhor nos perdoe, purifique, nos eleve o coração, mente, propósito. Desvende, Senhor, os nossos olhos para que possamos contemplar um sentido mais profundo e espiritual, prático para as nossas vidas na tua palavra. Desperta-nos, ó Deus, a consciência, inflama o coração, quebranta-nos, ó Pai, vivifica-nos na tua presença, para a tua glória, para o teu louvor, para a expansão do teu reino. Aquieta, Senhor, o nosso coração, subjuga, Pai, os nossos sentimentos, emoções, vontades, tudo ao teu propósito, ao teu plano, à tua palavra, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Mateus 10, versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Amém. Sempre importante, irmãos, recapitularmos aquilo que vimos, para entendermos aqui o contexto e localizarmos a ideia. Jesus, como nós vimos, ele viu uma multidão necessitada, aflita, esquecida. Ele tem então uma consciência de que a obra é enorme, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É a consciência do trabalho que o crente deve ter. Depois Jesus então chama 12 discípulos, já havia chamado, mas agora eles são como que empossados, ordenados para uma missão específica. Pregar, curar enfermos, anunciar o reino, ir de casa em casa, levando a paz do Senhor Jesus. Até aqui, eles poderiam achar até muito confortável ou interessante. Mas depois, Jesus coloca nos termos: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Jesus então aqui dá o tom. O que eles enfrentariam, as dificuldades e as lutas nessa obra missionária deles, no trabalho, na obra. Jesus diz: vocês enfrentarão lobos. Imagina uma ovelha no meio de lobos. Às vezes nós somos inocentes, irmãos, achamos que por vezes todos são ovelhas, todos são favoráveis ao Evangelho, amigos. Não, Jesus está dizendo: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos.
Imagina ali ovelhinhas no meio de lobos destruidores. Eles seriam levados para o tribunal, os entregarão aos tribunais, seriam açoitados, traídos por membros da própria família. Versículo 21, o irmão entregará à morte outro irmão. Seriam odiados de uma forma muito intensa e plena. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, e perseguidos também constantemente. Quando a perseguição aumentasse, eles deveriam ir para outra cidade, e nessa nova cidade, quando a perseguição aumentasse, deveriam ir para outra. Ou seja, lobos, tribunal, açoites, traição, morte, ódio e perseguição. Depois disso, Jesus diz: não temais, não tenha medo. Parece impossível não ter medo enfrentando uma situação dessa. Imagina se Jesus chegasse para você e falasse assim: olha, você vai ser enviado para a obra, mas você vai ser como uma ovelha no meio de lobos. Mas você vai ser preso, açoitado, espancado, traído, perseguido, odiado, talvez até morto, mas não tenha medo. Parece até impossível não ter medo numa situação dessa. Parece até irônico dizer para alguém que enfrentaria tudo isso: não tenha medo. Mas veja que essa é a ênfase de Jesus. Não os temais, versículo 26. Versículo 28, não temais. E versículo 31, não temais. Irmãos, é óbvio aqui que eles estavam com medo. Jesus não falaria algo que não fizesse sentido ali para os discípulos. Imagina eles ali, André, Pedro, Tiago, João, os outros, ouvindo essas palavras. Como assim, Senhor? Lobos, tribunal, ódio, perseguição, traição, morte. Quando nós recebemos esse tipo de aviso, parece já brotar quase que automaticamente um medo, que nós lutamos pela preservação da nossa vida. Mas Jesus não trouxe uma palavra assim vazia, somente positiva. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Ele fundamenta o seu encorajamento. Portanto, o tema dessa noite é: não temais. Não tenha medo. Em primeiro lugar, o mestre apontou o caminho dos discípulos. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Meus irmãos, se Jesus passou o que ele passou, nós temos enfrentado muito menos do que ele mesmo passou. Por que parece extraordinário que nós venhamos a sofrer por ele? Porque parece muitas vezes que nós queremos uma vida como discípulos diferente do mestre. Não deveria ser mais parecido com o mestre? Porque discípulo aqui não é somente aluno, no sentido de sentar e aprender, mas de seguir os passos do mestre. Veja o versículo 25: basta ao discípulo, ou seja, é suficiente para o discípulo. Ele está satisfeito em ser como seu mestre. Não deveria ser extraordinário, portanto, quando o crente passasse por rejeição, porque Jesus passou. Quando fosse perseguido, porque Jesus foi perseguido. Maltratado, Jesus também foi maltratado. Mas a igreja hoje, digo a igreja evangélica, os crentes de modo geral, querem viver uma vida que é diferente da vida de Jesus. Isso é muito estranho. Porque o discípulo deve ser como seu mestre. O que Jesus passou, o que Jesus fez, o que Jesus esperava, o que Jesus falava, é exatamente o que nós devemos viver, pensar, falar e esperar. Seguir os passos do mestre e aceitar
a rejeição do mundo. Não aceitar no sentido de convidar e achar aquilo ótimo, mas saber que é assim. Vai acontecer, Jesus disse aqui no versículo 25, se chamaram Beelzebu ao dono da casa, ou seja, instrumento do diabo, ou até o próprio diabo. Chamaram Jesus de Beelzebu, senhor das moscas, literalmente a tradução, quanto mais aos seus domésticos. Se fizeram o que fizeram com Jesus, nada deveria nos surpreender mais. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Pedro fala, olha, não pense que isso é algo assim extraordinário, fora do comum, você está pecando, pelo contrário, você está seguindo, você está imitando o próprio Senhor Jesus. É dolorido, é difícil ser rejeitado, é um incômodo ser odiado muitas vezes, ou mal compreendido, mas nesse momento nós devemos pensar, Jesus passou por isso, e eu quero seguir o meu Senhor. Quero seguir os passos do meu mestre. Eu vou aceitar então, de bom grado, a rejeição do mundo, porque até Jesus foi chamado de Beelzebu. Jesus diz mais ainda no Sermão do Monte, capítulo 5, volte aí um pouquinho, Mateus capítulo 5. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Aqui no capítulo 10 ele diz odiados por causa do meu nome, que é a mesma coisa. Perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O galardão é grande. E há uma identificação também, porque nós estamos sofrendo como os irmãos do passado sofreram. Não na mesma medida, provavelmente. Mas eles passaram, eu não passo nada, eu não experimento nada, parece que é uma vida diferente da minha, não deveria ser. Perseguiram também os profetas, perseguiram também os apóstolos. Nós também não seríamos perseguidos ou rejeitados, caluniados de alguma forma? Deveríamos ter alegria por sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Gratidão, Paulo diz em Filipenses 1:29, que foi dado à igreja o privilégio não somente de crer, mas de sofrer, padecer pelo Senhor Jesus. Confirma que nós somos dele. Todos os que querem seguir piedosamente a Cristo Jesus, diz Paulo a Timóteo, serão perseguidos. Estranho é quando eu sou bem aceito pelo mundo. O estranho é quando as pessoas que odeiam Deus me amam, querem a minha presença, se sentem bem quando eu estou perto. Deveria existir de fato, irmãos, uma incompatibilidade da luz com as trevas. Não que nós somos pela guerra, mas ela naturalmente acontece. A divisão, como nós vimos aqui no versículo 34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vim causar divisão. Nós vamos ver mais para frente. Aquele grupo que aceitava você, não aceita mais. O jovem que antes era todo popular na escola, agora é cristão verdadeiro, segue Jesus, não é mais e nem poderá ser. Meus irmãos, nós temos que parar de buscar essa aceitação de todo mundo, ser curtido e amado pelo mundo inteiro, ser prestigiado, amado, idolatrado pelas pessoas. Não devemos buscar assim também uma inconveniência da nossa parte, ou sermos pessoas exclusivistas, separatistas, mas quando acontecer essa rejeição, essa perseguição, nós devemos buscar o nosso consolo em Deus e saber que quem anda com Jesus vive dessa forma. Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 10,
que Jesus nos chamou para a glória, depois de termos sofrido por um pouco. Isso não é minimizar o sofrimento de alguém. Pelo contrário, é consolar. É como se Pedro estivesse dizendo assim: olha, vocês estão sofrendo, mas vai ser por um pouco só, comparado com a glória eterna, com o descanso eterno, com o consolo eterno e absoluto, pleno, que nós vamos experimentar no céu. Vocês sofreram por um pouco. É como se Pedro estivesse dizendo para aqueles irmãos que estavam sofrendo muito: vai passar, e vai passar logo. Nascemos ontem, hoje já temos 30, depois 40, 50, 60, daqui a pouco está com 80, 90 e diz: passou muito rápido. A vida passa rapidinho, as coisas passam rapidamente, inclusive o sofrimento vai passar também. Mas e a pessoa que, querendo o prestígio, a glória, o conforto deste mundo, quando chegar no final da sua vida, vai pensar assim: eu valorizei tanto o conforto, o prestígio, a glória desse mundo e neguei o meu Salvador, o que me espera agora? Sofrendo por um pouco. E na verdade, nós seremos levados à presença de governadores, no caso aqui dos discípulos, versículo 18, para lhe servir de testemunho. O sofrimento provoca o testemunho, traz uma situação, uma ocasião para testemunhar. Veja, ele está sofrendo, eles são odiados, eles são rejeitados, eles são diferentes. Por quê? E aí o crente pode testemunhar. Não tenha medo, porque Jesus modelou o caminho dos discípulos, ele apontou o caminho. Segundo, não tenha medo, porque Deus vê tudo o que acontece. Meus irmãos, se um grão de areia não existisse mais, Deus tomaria conhecimento disso. Ou seja, cada pedacinho, por menor que seja, deste mundo, Deus tem pleno conhecimento dele. As coisas encobertas, como diz o versículo 26, serão reveladas. Haverá um dia de consciência, dia do juízo final, em que tudo será revelado, o oculto será conhecido. Deus vê tudo. Deus viu a injustiça que foi feita em cima do seu próprio Filho. Deus viu a injustiça que foi feita para os apóstolos, os discípulos, os profetas do Antigo Testamento. E Deus vê também as injustiças que você passa. Deus vê todas as injustiças, Deus vê as nossas lágrimas, e Deus vê o nosso trabalho, ou seja, Ele leva em conta isso. E Ele vai pesar toda injustiça, toda perseguição, toda morte que o crente discípulo do Senhor Jesus experimentou. Jesus não está dizendo: olha, não tema, que vai ter um dia de consciência universal e que tudo será revelado e julgado. Deus vê tudo o que acontece. Nós temos que nos defender em algumas situações apenas para preservar o bom testemunho de cristão. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós seremos julgados de uma forma muito injusta, incorreta. Nós seremos avaliados de uma forma injusta. Não teremos o que fazer. Jesus está dizendo aqui: olha, não temas, porque o que é encoberto hoje será revelado depois. O que é oculto será também conhecido. Isso é um descanso para o nosso coração. Deus vê tudo o que acontece. Terceiro, não tenha medo, porque Deus é o supremo juiz. Olha só, o versículo 26 fala desse momento em que tudo será revelado e conhecido. O versículo 28 fala sobre lançar no inferno. O contexto aqui está falando de juízo. E o versículo 27 fala sobre pregação. Que vos diga às escuras, dizei à plena luz. O que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. O Supremo Juiz é santíssimo.
Jesus então está dizendo para os discípulos o seguinte: não tenham medo, preguem. O eirado aqui seria o telhado, aquela parte superior da casa, plana, em que a pessoa que subisse lá, como se fosse uma laje, como nós chamaríamos hoje, ela poderia pregar, e todo mundo que estivesse na rua ali, teria condição, oportunidade para ouvir. Então seria uma ideia assim: proclame abertamente, pregue abertamente, não tenha medo, senão você vai ser julgado pelo santo juiz como um apóstata. Que é o culto vai ser revelado, não adianta ficar escondidinho, não adianta ficar ali todo tímido, dando desculpa para não pregar, não servir, usar desculpas para não trabalhar, porque haverá um dia de consciência, em que Deus vai revelar aquele que teme e aquele que não teme, aquele que foi chamado para pregar e fugiu, e aquele que foi fiel e pregou. Jesus está dizendo: não fujam da responsabilidade porque tem medo deles. Preguem. Discípulos não podem ser apóstatas. Os trabalhadores do reino, irmãos, eles cumprem o seu chamado. Segundo, o Supremo Juiz é santíssimo e é também todo-poderoso. Não tem mais. Jesus diz de novo: os que matam o corpo e não podem matar a alma. Porque, irmãos, pregar em alguma circunstância, por exemplo, Pedro, João, curando e pregando, eles eram levados diante do tribunal, açoitados. Depois Tiago, decapitado. Alguém poderia pensar: eu não vou pregar mais, eu quero viver, não quero morrer, eu quero preservar minha vida, eu não sou louco. Mas e se Deus chamou? Meus irmãos, não é a questão exatamente se nós queremos ou não queremos, mas qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não devo consultar se eu quero, se é gostoso, se não é, se eu me sinto bem ou não. Qual é a vontade do Supremo Juiz? Se Ele mandou fazer uma coisa e eu não fiz, como que eu vou me apresentar diante dele no dia de juízo final? Você pensa ou não pensa nessas coisas? Você pensa ou não pensa nesse dia do juízo final em que nós prestaremos contas diante dele? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem é? Satanás? Não, é Deus. Satanás não é um instrumento que atormenta no inferno, porque ele mesmo será atormentado, diz Apocalipse. Mas quem lança e faz perecer no inferno é o próprio Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, vocês têm tanto medo deles, dos lobos, dos judeus e dos romanos, vocês não têm medo da ira de Deus, não? Vocês não têm medo de desagradar a Deus, não? Não, pastor, a gente não deve ter medo de Deus. Se nós temos um relacionamento com Deus, se nós andamos em obediência, nós não temos que ter medo, porque o amor lança fora o medo de fato. Agora, se a pessoa não tem, ela tem toda a razão do mundo para ficar com um medo desesperador e enlouquecedor. Por isso que Jesus diz aqui: temei sim, tenham medo sim, daquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ele está dizendo: olha, pesem as coisas, eles podem matar o corpo, podem prejudicar ou atingir a alma, mas Deus, o Pai, pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, eternamente. Ele é o autor do juízo, Ele é o juiz perfeito, final. Meus irmãos, a nossa sociedade não tem medo de Deus. A nossa sociedade não tem consciência do que é a ira de Deus. Nossa sociedade, a igreja, muitos crentes estão brincando, zombando da obra, zombando da palavra,
zombando de uma vida de santidade, não tem noção do que é a ira de Deus, do que é perecer no inferno. Se Deus te desse um vislumbre do que é a ira de Deus, por um segundo, você mudaria completamente, eu também. Jesus não está dizendo, vocês têm medo das pessoas, mas pensem bem se vocês abandonarem. Se vocês de tanto medo pararem de pregar. Apóstatas. Teve pessoas que abandonaram o caminho, como Judas. O diabo entrou nele, diz Lucas. E ele pereceu, eles estavam ouvindo isso aqui, irmãos. Mas a palavra não teve efeito no coração dele, como talvez não tenha em alguns aqui. Vai esquecer, vai chegar em casa, ligar a televisão, esquecer tudo que eu estou falando, ou seja, o texto. Vai desligar para curtir a vida, as coisas da vida. Satanás que sufoca a palavra para a pessoa poder aproveitar o que este mundo podre oferece. Esses programas, irmãos, de televisão, as conversas que nós ouvimos no metrô, esses vídeos que as pessoas mandam nas redes sociais aí, demonstram que elas não têm consciência do que é a ira de Deus. Agora pense em você mesmo. Se você tem respeito, consciência e temor por Deus. Nós, às vezes eu prego, uma vez eu estava pregando, falando sobre a ira de Deus lá em Naum. Fala várias vezes lá sobre a ira do Senhor. E o irmão disse assim, olha, eu acho que não era bom dizer que Deus fica irado. Pode falar assim que Deus fica descontente, ou que desagrada. Deus fica irado assim, é muito pesado. Mas irmãos, não é o termo que a própria Bíblia usa. E a ira de Deus é maior do que a ira do homem, porque é uma ira de santidade inflamada, não é descontrolada, descompensada com a nossa. Mas é uma ira de santidade. Imagina o próprio Deus Santo sendo afrontado constantemente por todo este mundo pecador. É muita misericórdia ele não consumir e acabar com tudo. Comparado então com o destino dos desobedientes e apóstatas, o martírio é uma perspectiva muito menos amedrontadora, escreveu certo comentarista. Quando você pensa no inferno e no martírio, o martírio parece muito mais leve. Não tenha medo, o Pai está no controle da sua vida. Veja o versículo 29. Não se vendem 2 pardais por um aço? Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Mateus 10, 29. Alguém pode dizer, mas a figura mudou aqui muito abruptamente. Porque o Deus que faz perecer no inferno agora diz que ama os passarinhos. Mas nós que temos, irmãos, essa visão desequilibrada, porque Deus é amor, mas é um amor santo, e Deus é santo, amoroso, não há uma divisão, não há uma fração aí, como se fosse uma pizza, que você tem aqui a justiça, o amor, a santidade. Não, Deus é um ser só. Então cuidado, o amor de Deus por um passarinho não destoa a sua justiça do versículo 28. Certo autor colocou isso. O Deus que pode destruir no inferno também é o Deus que cuida dos passarinhos. Nós não podemos ter uma visão, irmãos, de Deus que foi criada pela nossa imaginação. Eu gosto de pensar em Deus como tal. As pessoas falam isso. Eu gosto de pensar que Deus tal. Nós não temos que pensar algumas coisas. Nós temos que conhecer o que Deus revela a respeito de si mesmo. Nós não temos que criar um Deus de acordo com a nossa imaginação. Nós temos que buscar o Deus que se revela na palavra.
Ele, na verdade, diz quem ele é. Não se vende dois pardais por um aço, diz o versículo 29. Seria equivalente a uma moeda de pouquíssimo valor, esse aço aí. O valor equivalente a 16º de um denário, que era o trabalho de um dia. Então seria equivalente de até menos do que o salário de uma hora. Uma moedinha, digamos assim. Algo insignificante. Era o alimento que estava ali disponível para os pobres muitas vezes. Mas veja, o passarinho que é vendido por um valor tão pequeno, nem esse passarinho, nem aquela coisinha cai sem que Deus soberanamente permita. Alargue então, irmão, o que você entende sobre soberania de Deus. Todo esse mundo é sustentado, é mantido pela glória e pela soberania de Deus. Nenhum passarinho cai se Deus não permitir. A vontade do Pai é soberana. Então isso para os discípulos é um consolo. Porque Jesus está dizendo o seguinte: tema a Deus. E saiba que tudo aquilo que vai acontecer com a vida de vocês, Pedro, Tiago, João, André, Mateus e outros, é porque o Pai está no controle e permite. Deus permite lobo na nossa vida? Permite. Deus permite traição? Permite. No sentido de entregar a morte. Não que Ele seja o autor dessas coisas, mas Ele soberanamente está no controle. Os açoites, as perseguições, nada escapa da soberania de Deus. Até os cabelos todos da cabeça estão contados, versículo 30. Cada fio de cabelo é conhecido. Na Bíblia é muito comum a expressão nenhum fio se perderá. A ideia aqui é que Deus conhece cada fio de cabelo dos seus filhos. E nenhum deles se perderá sem que o Pai não permita. É uma palavra, irmãos, de plena segurança. Deus cuida, então, a mensagem aqui é essa: Deus cuida de cada detalhe, por menor que seja da nossa vida. Deus não está cuidando assim daquilo que é maior, o macro, não, Deus está cuidando de cada pedacinho, por menor que seja, que a gente nem consegue imaginar. Ele está cuidando exatamente daquele pedacinho. A soberania de Deus não é parcial, ela é absoluta. A vontade do Pai é soberana, porque Jesus começa a falar aqui, Pai, versículo 29, sem o consentimento de vosso Pai. Versículo 33, diante de meu Pai. Versículo 32, diante de meu Pai. É o Pai. Pai, Pai e Pai. Ainda que permita que os seus filhos passem por sofrimento, ódio e rejeição, é Pai. A vontade de Deus então é soberana. O conhecimento do Pai é absoluto. E o seu amor é eterno, diz aqui, versículo 31. Bem mais valeis vós do que muitos pardais. Se Deus ama e cuida até de passarinho, mas vocês, discípulos. É exatamente isso que nós lemos em Mateus capítulo 6, versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Bem mais valeis de Lucas. Quanto mais Deus nos ama muito. Nós nem conseguimos medir ou falar sobre isso. Não tenha medo, o Pai receberá os que confessam a Jesus. Versículo 32 e 33. Mateus 10. Portanto, todo aquele que me confessar, a palavra original aqui é interessante para confessar, homologuel, ou seja, confirmar, professar, admitir, reconhecer, aquele que me confessar diante dos homens. Eu poderia, no momento de perseguição, você é do Senhor Jesus ou não? Você confessar Jesus como Senhor, você morre. O que a pessoa faria? Outra vez eu li um relato de um missionário em que a espada estava no pescoço do filho dele, que estava ali diante dele.
E falando, você nega Jesus ou não? Falando com o pai. E o próprio menininho, uma criança ainda, disse, pai, não negue Jesus. De fato, a criancinha morreu e o pai presenciou isso, mas ele não negou. E nós, por coisa assim, básica, muito menor do que essa, às vezes não confessamos Jesus como Senhor. Tenho vergonha, tenho timidez. O que as pessoas vão pensar de mim? Essa consciência de sempre o temor dos homens, o que vão pensar de mim, o que vai acontecer. Jesus está dizendo aqui o seguinte, aquele que me confessar, é a unidade, é a fidelidade, é a confissão. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Você consegue imaginar isso? Jesus se colocando ao lado dos seus discípulos e confessando, esse aqui, de fato, é meu. Ele me confessou diante dos homens. Esse aqui é meu discípulo. Não quer dizer que é perfeito, maravilhoso, etc. Não, mas é discípulo. Esse aqui me confessou diante dos homens, esse aqui viveu para mim. O próprio Pai se colocando, o próprio Filho se colocando em nosso favor como advogado diante do Pai. Me confessou diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E se negou. Aquele que me negar diante dos homens. Todas as vezes que nós tivemos uma oportunidade de falar eu sou de Jesus e não falamos, tivemos oportunidade de pregar o Evangelho e não pregamos, nós negamos. Não é só um momento assim solene, você nega, você aceita Jesus, não é só isso. Mas todas as vezes que eu vivi de uma forma impura, constantemente desobediente, eu estou de forma muito prática negando Jesus. O jovem que não tem compromisso com Jesus, com o Evangelho, sexualmente falando, ou fica com um, fica com o outro, ou namora de uma forma totalmente errada aos olhos de Deus, ele está negando Jesus diante dos homens. Ou a pessoa que ela jamais pensa em Deus, jamais fala do Evangelho, não medita no Evangelho, não tem vida de oração, ela também está negando Jesus diante dos homens. Aquele que vive em pecado, ele não precisa negar Jesus com as suas palavras, eu nego a Jesus. Não, a sua própria vida é uma negação de Jesus. Nós temos dois quadros aqui. O primeiro, Jesus se colocando ao lado do discípulo e dizendo para o Pai, esse aqui é meu discípulo. Ele me confessou diante dos homens. Ele que testemunhou de mim, agora eu testemunho em favor dele. Mas o segundo caso, irmãos, aquele que negou Jesus, e agora está diante do tribunal. Até talvez era membro da igreja, até conhecia alguma coisa do Evangelho. Jesus olha para ele e diz para o Pai, esse aqui não é o meu discípulo. Eu nunca conheci, eu nunca tive relacionamento, eu nunca tive comunhão. Sentir medo, irmãos, é algo comum para nós pecadores. Mas o problema é não lutar contra esse medo. O problema é neutralizar as ações ou ficar até paralisado. Todos nós temos medo em alguma circunstância. O salmista diz, em me vindo o temor, é de confiar em ti. Então vem, aparece. Mas se esse medo neutraliza a nossa vida, eu não vou pregar mais, eu não vou fazer mais porque eu tenho medo. Esse medo é um medo que conduz ao pecado, e ele mesmo é pecaminoso por isso. Nós deveríamos ter medo, irmãos, de sofrer a condenação. Nós deveríamos ter medo de Jesus negar que nos conhece. Isso sim vai ser terrível. Não a espada, o ódio ou a rejeição também é difícil, mas não é terrível como essas coisas. Abra, por favor, no Salmo 55 para encerrarmos.
Um salmo que lida com essas questões. Salmo de Davi. Salmo 55. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me, responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração. Veja, as pessoas estão contra Davi, perseguindo Davi, de uma forma muito dura, e isso atinge o coração dele. Terrores de morte me salteiam, ele ficou com medo, e muito, por sinal. Versículo 5: temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Ele ficou em pânico, ele ficou com medo, e muito. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Às vezes nós pensamos nisso. Eu queria sumir, eu vou deixar as pessoas, eu vou sumir, eu vou para um lugar distante, eu quero apagar, eu quero dormir, eu quero esquecer da realidade. Versículo 7: eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Da minha pressa em abrigar-me dou vendaval da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, muros adentro. Campeia a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo, traição. Isso é um salmo profético a respeito do Senhor Jesus, que foi traído por Judas. Juntos andávamos, 14, juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte, vivos desde a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, olha aí, porém, eu vou lutar contra eles e vencer? Não. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Em Deus ele encontrou segurança, consolo e força para a sua vida. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, ou seja, eu vou orar e eu vou orar. Ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Ou seja, Davi não está confiando em si mesmo. Ele não vai sumir simplesmente para o deserto. Deus dará vitória para Davi. Deus ouvirá. Livra-me a alma, versículo 18, em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. 20. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. Sua boca era mais macia que a manteiga, ou seja, era hipócrita, falso. Porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite. Contudo, eram espadas desembainhadas. Quer dizer, que situação de Davi, traição, perseguição, morte. Ele fica com medo, ele tem temor e tremor. Mas ele não deixa de orar. O medo aumenta, porque a oração diminui. Olha o que ele diz agora no versículo 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Olha o finalzinho. Eu, todavia, confiarei em ti. Em meio do temor e do tremor, da perseguição, da angústia, nós possamos dizer: Deus, eu, todavia. Eu estou ansioso, com medo, eu estou apavorado, eu estou assustado, todavia, Senhor, mesmo assim, eu confiarei em ti. Deus seja a nossa força. Amém. Vamos orar.